1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Nós leremos versículo 24, 25 e 26. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, 25 e 26. Primeira Samuel, capítulo 15. Estamos dando também uma oportunidade a que você esteja em casa, possa abrir a sua Bíblia e nos acompanhar nas leituras dos versículos. Então fique à vontade. Está aí a projeção, você pode também nos acompanhar pela projeção. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Que Deus nos abençoe nesses poucos minutos, a palavra possa sedimentar a nossa fé e nos fazer mais propício à obediência ao Senhor. Nós vamos trabalhar um tema bem rápido aqui, o desafio de obedecer a Deus. O desafio de obedecer a Deus. Obedecer, para uns, é fácil. Tem pessoas que elas são submissas às ordens, elas reconhecem hierarquia, elas reconhecem que tem sempre uma lei, que nós estamos sempre debaixo de alguma lei, em todos os momentos da vida. Não há um só momento que nós não estejamos obedecendo normativas, regras, leis e assim por diante. Agora mesmo você está sentado aí, neste local. Por que você não está sentado aqui? Porque quando você chegou, você não pegou sua cadeira e colocou aqui. Porque aqui há uma regra de que os adoradores sentam aí. Os músicos aqui, o pregador prega aqui. Então há regras. Apesar de que essas regras, elas não estão descritas ou transcritas em um papel, mas na nossa prática do dia a dia, na nossa vivência, na nossa cultura, elas existem. Se você está no trânsito, ali tem várias regras, aquelas marcações no solo, aquelas placas. Então, tudo são regras. E quando nós infringimos uma dessas regras, nós estamos quebrando uma lei, sendo nós passíveis de alguma forma aí, vamos dizer, de punição. Seja pagando em dinheiro, seja uma penalidade, em uma cadeia, uma coisa assim. Sempre nós estamos a obedecer. Então há pessoas que são já propensas a obediências, mas tem outras que parece que por natureza elas são insubordinadas. Elas não se subordinam a leis e nem a ninguém. Elas vivem como se elas fossem executivos, legislativos, judiciário. Então elas englobam tudo isso em uma só personalidade. Será que nós somos assim? O porquê que algumas pessoas são insubordinadas? Por que outras são subordinadas? É uma pergunta que nós levaríamos muito tempo estudando, meditando,
fazendo uma discussão, até chegássemos aí a alguns denominadores comuns. Mas aqui nós temos um episódio. Rei Saul, vamos pegar logo de praxe o nome dele. Era um homem que, por natureza, era insubordinado. Deus teve muita paciência com o rei Saul. Deus concedeu àquele homem muitas oportunidades, mostrando a eles mandamentos, normativas claras, mas ele sempre quebrando as regras, sempre pecando. E nesse episódio aqui que nós lemos em 1 Samuel capítulo 15, em especial do versículo 24 até o 26, mais uma vez ele quebra uma regra. Que regra era essa? Desde os livros já de início ali da lei, então era estabelecido que nenhuma pessoa que não fosse o sacerdote poderia oficializar um sacrifício diante de Deus. Saul não era um sacerdote, mas em um momento de loucura, que aí nós poderíamos criar teses para defendê-la, ele simplesmente ofereceu ali um sacrifício que não lhe era permitido. E mais uma vez, Deus reprova ali a atitude de Saul. Era um homem insubordinado. Então, queridos, o desafio de obedecer a Deus é um desafio na nossa vida. É um desafio em qualquer lugar, obedecer. Não é fácil obedecer. E deveria ser. Porque o que é obedecer? É simplesmente fazer aquilo que alguma regra, normativa ou lei está mandando. Pronto. Você está obedecendo. Mas nós, seres humanos, sentimos essa dificuldade. Já vemos isso já desde o primeiro casal, aliás, desde a primeira família. Deus é bem claro quando diz a Eva, quando diz a Adão, não coma do fruto dessa árvore. Eles comeram. Deus foi muito claro ali a Caim, quando Caim estava irritado com os pensamentos já de matar o seu irmão, Gênesis 4. Por que decaiu o teu semblante? E Deus diz, olha, se tu procederes bem, isso depois já deles terem oferecido aquele sacrifício, se tu procederes bem, certamente tu serás aceito. E Deus então bate ali um diálogo com ele, mas mesmo assim ele mata o seu irmão. Então já vemos isso desde a primeira família. É horrível esse fator desobediência na vida do ser humano. Tanto atrapalha diante de Deus. Então, a palavra obediência, obediere, ela vem do latim, que diz escutar com atenção. Escutar com atenção. Mas parece que as pessoas não escutam com atenção. Se nós formos dar uma olhadinha nas desobediências de Saul, não eram aquelas desobediências por ignorância. Porque às vezes nós nos tornamos quebradores de uma norma por ignorância, nós não sabemos, aí fazemos. Mas ele era um insubordinado por natureza. Alex, nos ajuda aí, 1 Samuel 13:9. 1 Samuel 13:9, ele oferece o sacrifício, pode até... Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto, oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Não podia. Vamos lá. 1 Samuel 22:17. Deus sempre tolerando os erros de Saul. Nesse caso, está muito pequeno aqui a letra, não sei se vai dar para você ler. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Note bem, isso aqui é algo
gravíssimo. Saul manda a sua guarda oficial matar os sacerdotes. O que a guarda fez? Desobedeceu uma ordem direta do rei. Aquela guarda, ela poderia ser morta, mas todos disseram, não podemos matar o sacerdote do Senhor. E lá dentro ali sai um ímpio, toma uma espada e mata todos os sacerdotes. Será que ele não sabia? Matar os sacerdotes do Senhor. Está aqui. Matai todos os sacerdotes do Senhor. Deus continua tolerando. 2 Samuel 20, 21, versículo 1. Olha. Agora ele conta, 2 Samuel 21, 1, quando ele mata os gibeonitas. 21, 1. Quem são esses gibeonitas? Gibeonitas são aquele povo que fez o pacto com Josué, por ocasião da invasão ali à terra de Canaã. E Deus, então, disse que aquele povo deveria habitar no meio de Israel, ninguém poderia tocar naquele povo. E Saul, com uma ideia de pureza racial, de uma hora para outra ele acordou de manhã e disse, vou matar todos os gibeonitas. Mas o Senhor disse, não, mas eu vou matar. E foi lá e matou. Então, um homem tolo, um homem desobediente. Voltemos, então, lá a 1 Samuel 15. Vamos voltar lá, Alex. 1 Samuel 15, versículo 20. Onde estão os erros aqui de Saul? Então, como vencermos esse desafio de obedecer a Deus? A primeira coisa, irmãos, aqui que eu coloquei, baseado nesse texto, então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor. Olha o argumento dele, quando ele é questionado por Samuel. Ele diz, não, mas eu dei ouvido à voz do Senhor. Mas que voz? O Senhor não mandou ele fazer nenhum sacrifício. E ele se justifica. Não, mas eu dei ouvido à voz do Senhor. Na realidade não é o sacrifício aqui, é quando ele traz o rei Agag, quando ele traz o rei Agag, rei dos Amalequitas, que ele não matou, Dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos Amaleques, e os Amalequitas destruí totalmente. A ordem de Deus aqui era, olha, você vai, era muito simples, vai até os Amalequitas, destrói todos, homens, mulheres, meninos e animais, extermínio total, não deixe nenhum ser vivente. E ele pega, traz o gado, o melhor do gado, ou seja, de tudo ele traz o melhor, e traz o rei ainda consigo para apresentar como troféu, o rei preso. E ele diz, eu dei ouvido à voz do Senhor. Sabe o que é isso? Nós chamamos de relativizar a palavra do Senhor. Nós fazemos uma interpretação ao nosso bel prazer, rebaixando a palavra do Senhor ao nível do nosso achismo. Aí eu vou me justificar. Não, mas veja bem, eu dei ouvido à voz do Senhor. Não, a voz do Senhor é clara. Mate todo, matar, destruir. Entendeu? Então, muitas vezes, o que é que acontece com o ser humano? Ele quer relativizar a palavra de Deus. Não, mas isso aí não era assim, não. Olha, isso aí não... Não, mas o que está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, não é bem assim, não. É porque a igreja é muito radical. Entendeu? Nós estamos vivendo dias diferentes, gente. Nós estamos vivendo dias diferentes. Nós estamos vivendo dias diferentes. Num determinado grupo, não vou dizer
aqui, alguém posta um vídeo essa semana. Um camarada falando que, olha, não é bem assim, a igreja ela tem que aceitar estas coisas, porque ela não pode ir contra essas coisas, porque senão esse povo vai se voltar contra a igreja, e tal. Só postou ali com a vantagem, né? Aí um outro embaixo comenta: gostei muito desse vídeo. Se depois você quiser particular, eu lhe mostro o que é, mas agora não, deixar só a curiosidade com você. Aí eu fiz uma pergunta: quem é a pessoa que está pregando nesse vídeo? A pessoa não me respondeu. Depois eu tornei a refazer a pergunta, esperando quem é. Todo mundo emudeceu, ninguém comentou. Sabe o que é? Ali é um adorador de demônios, aquele camarada. E ele posta um vídeo, e nós, igreja, achamos bonitinho. Aí, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, ou então, né? Vamos aí compartilhar nos grupos, beleza? Tá? Sim, mas quem é que está falando? Satanás, ele não é nosso orientador, não. Nosso orientador é a igreja. E eu esperei que aquela pessoa falasse alguma coisa a mais, que eu ia apresentar para ela. Deuteronômio capítulo 7, no 1:5. Deus, mostra aí, coloca aí. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2. Deus não faz acordo. Deus, ele não deixa relativizar a sua palavra, não, meu irmão. Ela é dura. É dura. E o Senhor teu Deus as tive dado diante de ti para matá-las totalmente, destruí-las. Não farás com ela aliança, nem terá piedade dela. Duro. Não, mas Deus é muito grosseiro. Deus é um genocida. Pronto, pode sair dizendo que Deus é genocida. Ah, mas eu discordo da Bíblia. Pode discordar da Bíblia, fica à vontade. Então tem muito crente que quer relativizar. Não, gente, olha, mas temos que ver por outro ângulo. Que outro ângulo? O nosso ângulo é a Bíblia. Esse é o problema. Então vá nessa conversinha fiada. Daqui a pouco você está totalmente desviado da palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Saul, gente. Foi o que aconteceu. Saul conhecia perfeitamente a sua missão. Lá no versículo 18 do capítulo 15, Deus foi bem enfático, bem claro para ele: olha, você vai pegar e... Não tinha como errar. Deus diz: João Pedro, tem ali o machado, pega o machado e quebra esse... Pronto, é pegar o machado e quebrar. Não tem, não, Deus não quer que eu quebre, não, Deus quer que eu dê um polimento nele. Não, é quebrar, ele mandou foi quebrar. É isso. Então obedecer é simples, nesta hora é fazer o que está sendo mandado. Aqui tem várias pessoas que foram militares. Pastor Mendes, Marcos. No exército, Solimar. No exército é missão dada, missão cumprida, não tem negócio de questionar, não. Não é isso, Solimar? A não ser que essa missão seja aquela de Saul: mate os sacerdotes do Senhor. Pronto. Eu fiquei muito invocado quando eu cheguei no quartel. Porque no quartel a palavra mais usada é essa: sim senhor, não senhor. Permissão para isso, permissão para aquilo. Então é assim. Ou você aguenta, ou como diz o Salomão, então peça para sair, vai embora.
Segunda questão, irmãos, como vencermos o desafio de obedecer a Deus, é não agradar o homem antes de Deus. Olha o argumento aqui no versículo de número 21. Olha, o Alex vai mostrar para nós. Qual foi um dos argumentos de Saul? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do intérprete, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Acaba sem vergonha, mentiroso. Ele era o rei. Aí ele, para agradar o povo, dando aquela de político, não, gente, aí quer se justificar diante de Deus. Meu querido, quando Deus dá uma missão a você, quando Deus dá uma missão a mim, não tem como eu me justificar no meu fracasso jogando a culpa em outro, não. Mas isso já vem desde a primeira família. Nós conhecemos notoriamente quais foram os argumentos ali do primeiro casal, diante de Deus, quando pecaram, um jogando a culpa no outro, ninguém assumiu o erro. Não, Senhor, a mulher que tu me deste, a mulher diz, a serpente me enganou, cada um repassando ali a culpa. Na realidade, Saul deu uma de político, eu vou agradar ambos os lados, vou agradar Deus, vou agradar os homens, se deu mal. Tem pessoas que o Satanás ele usa para atrapalhar a vida do crente. Aí a pessoa só vai lhe visitar no domingo, exatamente naquele horário de você vir ao culto. Aí você, para não desagradar a pessoa, né? Eu não vou poder ir ao culto hoje não. Aí fica, né? As conversas daquela pessoa estão entrando num orifício do ouvido e saindo no outro, porque você está querendo ir ao culto. Manda ele embora. Ou então diz, olha, se você quiser ir à igreja comigo, vamos. Se não, volte aqui um outro dia. Mas pastor, é muita grosseria. Pois vá nesse negócio de grosseria. É o Satanás que está mandando ele. Ele tem a semana todinha, ele tem o dia do domingo todinho, ele só vai na hora do culto, é o Satanás. Mas pastor, eu não posso ser mal educado com o Satanás, é o Satanás. Não, você está sorrindo, mas leve, isso é verdade, gente. Então Satanás, ele cria obstáculo para você não fazer a obra de Deus, para você não ir a um congresso, para você não sei o quê. Só Satanás, tu quiser ficar aí, tu fica. O bom é tu ir embora, né? Tu não quer ir para a igreja comigo, eu vou ao congresso, eu vou. Pronto, deixa ele lá. Irmãos, é isso mesmo. Então, os próprios psicólogos, eles dizem que 70% da nossa vida, nós vivemos para agradar os outros. Quase você não vive para você, só para agradar os outros. É para agradar filho, agradar esposa, agradar A, B, C, D, nós vivemos para isso. Acho que é por isso que o Bolsonaro diz palavrão, porque o cara se zanga e termina dizendo palavrão, não é por isso. Então, queridos, não podemos. Alex, joga Tiago, capítulo 4, versículo 4. Esse texto é bem conhecido, né? Então, o que Deus nos chama quando nós agradamos os homens, quando nós tentamos agradar o mundo, é indiferente a Ele. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Muita gente quer, não, mas eu não quero perder minha amizade, eu prefiro faltar ao culto, eu prefiro não ir ao congresso, eu prefiro... Gente, viva a sua vida. Alguém já disse, se você deseja usar vermelho, não espere chegar aos 70 não, use hoje mesmo. E por último,
Versículo 24, Alex. Olha, é temermos a Deus antes dos homens. Mateus 10, 28, Jesus diz: não temam o homem, mas temam antes, né? Aí ele vai dizer, deve temer a Deus, porque Ele é que tanto mata a carne, como lança a alma, como lança ali o espírito no inferno. É o que Jesus diz. Às vezes nós tememos. Ao versículo 24, então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvido à sua voz. Mais uma vez ele querendo se justificar. E ele era sabedor, que o texto aí mostra que ele está relatando, como eu mostrei aqui para vocês, uma série de erros, uma série de pecados. Note que ele não está se referindo meramente a esse aqui, ó. Eu tenho pecado, era uma continuidade. Agora, quando ele traz para o final, ele se argumenta de todas as suas falhas no povo. Que rei é esse? Por isso Deus diz: rasguei o teu reino. Tu não assume responsabilidade. Tu não faz nada correto. Tudo tu se justifica nos outros. Então tu não serve para ser rei. Assuma teu papel, tua responsabilidade. Então, às vezes nós tememos o homem mais do que a Deus. E não pode ser assim. Não havia ameaça do povo. Em nenhum momento o texto diz que o povo foi agressivo, que o povo exigiu nada. Não, o povo já sabia da sua missão. Porque quando eles foram naquela incursão militar, eles já estavam informados da responsabilidade de cada um. E o guerreiro, ele sente desejo de matar. E ele tendo essa liberdade de matar, é igual à invasão do Carandiru. 111 mortos. Quando ali a tropa de choque entrou naquele presídio do Carandiru, eles iam sentindo o gosto de sangue. E só foi necessário o primeiro disparo para o couro comer, e 111 mortos ali. Então aquela tropa, ela estava com sede de matar. Aí Saul vem com essa conversa fiada. Meu irmão, o militar quando vai à guerra, o soldado quando vai à guerra, melhor dizendo, tira aí a palavra militar, o soldado quando vai à guerra, ele vai incitado pelo cheiro do sangue. Não existe isso aqui não. Então o cristão que teme a Deus, ele não teme o que lhe pode acontecer. É Mateus 10, 28 que Jesus diz. Então ele vai obedecer a Deus. O cristão que age por medo dos homens, ele vai acabar desagradando a Deus. Tiago 4,4. Podemos agir com medo do homem. E por último, as pessoas que desejam servir a Jesus, mas não fazem com medo, elas não podem seguir a Jesus. Olha o que nos mostra João, capítulo 12, versículo 42 até o 45. Muitas autoridades, muitas pessoas na época de Jesus, creram que ele de fato era o Messias, era o Filho de Deus, era o Salvador. Mas com medo de perderem ali os seus status, é muito notório. Agora mesmo está rodando aí na internet, aquela jogadora de vôlei da Tandara, que se manifestou, né, contra um assunto que todos nós deveríamos nos manifestar contra, aí está sofrendo represária. Aquele o jogador de vôlei, que foi até
cortado da seleção porque se manifestou. Então, são heróis, são heroínas, se manifestam diante das coisas. E às vezes nós ficamos calados, com medo de represária. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Nós vamos continuar, Alex. Para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Vamos ficar por aqui. Então eles tinham medo de perderem o status que eles tinham ali na sinagoga. E geralmente neste mundo, ele é um mundo artificial, hipócrita, que a gente vive com um sorriso inexistente. Nós vivemos para agradar o outro. Aí eu lhe dou um elogio, que é para você me voltar um elogio, e assim nós vamos viver enganados. Ah, mas você está chique. Eu digo, mas você não fica por menos, você está... Aí nós vamos vivendo essa vida mentirosa, né? Por isso que é muita depressão, muito suicídio. Você está ridículo, e você está só os traços. Pronto, é assim. E essa é a verdade. Mas não, nós vamos ficar mentindo, né? Então, querido, vamos agradar a Deus, e ao homem dizer o que de fato é. Se é, é. Se não é, não é. Acabou. Sim, sim, não, não. E vamos lutar para sermos obedientes a Deus diante dos obstáculos, porque o tema é desafio de obedecer a Deus. É um desafio, é uma luta, é um dia a dia, é uma batalha. Não é simples, não. Então aqui, Saul tinha todo o poder de se portar e dizer, olha, é assim, é dessa forma, e acabou, pronto. E obedecer a Deus. Se algum soldado desobedecesse, iria ali para a corte marcial. Pronto, acabou. Era só isso. Então que Deus nos abençoe, estejamos em salas agora aprendendo mais e mais, que Deus nos ilumine nesta manhã, nos fortaleça para a noite estarmos aqui em adoração a Ele, naquele grande culto de celebração. Que Deus abençoe você grandemente nesse dia. Amém.